Como negociar o cartão de crédito do jeito certo? Esse é o tema da live de hoje. Meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira e eu sou criadora do método Viver Sem Dívida, em que eu te ensino a quitar a sua dívida pagando um valor até 50% menor, sem que você precise ter dinheiro sobrando. Parece incrível, né? Mas é a mais pura realidade. Bom, na live de hoje eu vou te ensinar como negociar o seu cartão de crédito do jeito certo. Então, se você está assistindo essa gravação, eu quero te convidar a ficar aqui até o final, porque você vai aprender nessa aula aqui, né, nessa aula live, 4 formas, 4 jeitos certos, né? Eu vou explicar jeitos errados e os jeitos certos para que você possa negociar a sua dívida com cartão de crédito, tá bom? E para você que está entrando agora, eu quero te convidar também a ficar aqui até o final e desde já eu quero te pedir para você encaminhar essa live aqui para outras pessoas, porque como você bem sabe, eu tenho um desejo realmente de ajudar o brasileiro a quitar a sua dívida, não só viver sem quitar a dívida, né? Mas a nunca mais voltar a se endividar. Porque eu vejo que tem muita gente que sim, quita a dívida, mas tem muita dificuldade de viver sem dívida. Ou seja, essa pessoa, ela quita uma dívida, mas ela volta a se endividar e vive num ciclo, numa bola de neve de dívidas. E eu não quero esse caminho para você. É por isso que eu tenho uma mentoria chamada Viver Sem Dívida, né, para realmente te ajudar aí através de 2 meses, são 8 semanas, para que você possa ganhar essa consistência, mas na verdade eu te dou um acompanhamento de 1 ano, né, para que você possa negociar todas as dívidas que você tem, porque claro, em 8 semanas você demorou uma vida aí, né, para fazer a sua dívida. Então você vai aprender as ferramentas, mas você precisa de um tempo para conseguir aplicar essas ferramentas e eu te acompanho durante esse período, tá bom? Então, quero te pedir para você já encaminhar essa live aqui para outras pessoas, para você direcionar para que mais pessoas possam também participar desse movimento, né? Como vocês bem sabem, eu tenho falado aqui, somos mais de 60 milhões de brasileiros hoje com dívida, com problemas financeiros, né? Tanto pessoas que são inadimplentes, quanto pessoas que às vezes não estão inadimplentes, mas estão sufocados aí pela dívida. Então, quero te pedir para você encaminhar essa live para outras pessoas e voltar aqui e escrever nos comentários me dizendo que você já compartilhou. Enquanto isso, eu vou virar a minha câmera aqui para você poder enxergar o meu flip chart e eu poder explicar as coisas aqui. Então, vamos lá. Opa, peraí. Vamos lá, vai encaminhando aí e eu vou colocar aqui já o tema da live também. Então, vou colocar aqui. E, gente, como negociar o cartão de crédito do jeito certo. Pronto, publiquei, fixei. Vamos lá, você que está entrando agora, quero te convidar a ficar aqui até o final. Hoje eu vou ensinar 4 jeitos certos, né? Vou ensinar algumas coisas aqui, tá? Para você poder aprender a viver sem dívida, mas principalmente sobre o cartão de crédito, porque eu sei que o cartão de crédito é um dos maiores vilões hoje para o endividamento, né, do brasileiro. E eu quero realmente poder te ajudar a viver sem dívida, a negociar o seu cartão. Então vamos lá, eu tô aqui botando a minha tela aqui para que eu também possa enxergar os comentários de vocês e entender bem se eu tô bem posicionada também. Bom, eu tô bem posicionada aqui, gostei. Bom, me digam aí se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela, tá? E vamos lá. Bom, encaminharam a live aí, voltem aí, falem comigo. Me contem se vocês puderam encaminhar aí para mais pessoas e vamos lá, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Bom, eu vejo muita gente aí com muita dificuldade de dominar o cartão de crédito, então a live de hoje eu não vou falar exatamente sobre como você
vai dominar o cartão. Inclusive eu tô aí em vista de lançar um desafio, né, são 14 dias para você dominar o seu cartão de crédito. Eu vou anunciar aqui mais detalhes sobre isso, mas deixa eu só botar um pouco mais para baixo aqui. Mas eu fiz uma aula há pouco tempo e você pode procurar tanto no meu canal do YouTube quanto ali no meu IGTV também. Essa live se chama Como Não Se Enrolar com Cartão de Crédito, né? E ali eu tô falando pra você que de repente tá aí sem dominar esse cartão de crédito, né? Querendo entender um pouco melhor as suas faturas e tal. A live de hoje, o nosso objetivo é justamente para você que já tá enrolado com o seu cartão de crédito e que você agora está com dificuldade aí de ter o dinheiro para poder pagar a fatura e entender quais são as melhores formas de você conseguir negociar essa dívida aí com a fatura do cartão de crédito, tá bom? Então, eu sei aí que essa é a maior dificuldade do brasileiro, né? Inclusive a gente tem alguns relatórios aí de inadimplência, tem o Conselho Nacional, CNC, Conselho Nacional de Crédito, e ele divulga relatórios mensalmente e lá nesses relatórios sempre o cartão de crédito é o campeão do endividamento do brasileiro, tá? E aí, qual é o problema? É que a gente realmente não sabe como a gente vai fazer no momento em que a gente não tem o dinheiro para pagar a fatura, né? A gente toma susto com a fatura e às vezes a gente fica apavorado, meu Deus do céu, e agora, né? Ou eu pago a fatura, né? Quanta gente aí que eu conheço que chega no início do mês, vem logo a fatura do cartão de crédito e acabou o salário e falta dinheiro para comprar outras coisas. E aí a pessoa já entra no cheque especial e é um ciclo, né? Porque ela entra, ou ela continua fazendo, como acabou o dinheiro, ela precisa voltar a usar o cartão de crédito para conseguir fazer as suas compras do mês ali, suprir as suas necessidades, né? Então ela nunca consegue parar de usar o cartão. Alguém se identifica? Escreve aí nos comentários se você se identifica com isso, né? Porque isso acaba sendo um ciclo. E aí tem vezes que chega num ponto em que a gente fica tão sufocado que a gente não sabe realmente o que fazer. Bom, se você passa por isso, se você se identifica, você não é o único, tá? Você não é a única pessoa que passa por isso. Existem várias pessoas que estão passando pela mesma situação. E isso acontece porque a gente não conhece as estratégias certas, a gente não entende como é que é o funcionamento dos bancos, a gente mistura a nossa emocionalidade, né? A gente compra por impulso, a gente compra para saciar os nossos desejos emocionais e a gente acaba usando o nosso cartão, usando as nossas finanças, usando o nosso salário sem consciência, né? Sem prioridade, sem clareza das nossas prioridades. Isso tudo eu trabalho lá dentro da mentoria, né? Mas aqui, através desses conteúdos gratuitos, semanais, eu tenho também buscado ajudar quem não tem condição ainda de entrar na mentoria, quem ainda está passando por um momento de sufoco e ainda não tem como liberar o limite do cartão de crédito, né? Esse acompanhamento mais próximo eu consigo te dar lá dentro da mentoria. Mas aqui eu te passo algum conteúdo também que certamente, se você sempre tiver o seu papel e a sua caneta, se você tiver disciplina, se você puder aproveitar aqui esses momentos para você colocar as suas dúvidas, interagir comigo, né, e participar dessas lives cada vez mais, eu tenho certeza que assim como vários seguidores aqui que tiveram resultados, você também vai ter resultado, tá bom? Então, bom, vamos lá. Primeira estratégia aqui, né, que eu quero passar para você, para que você possa aprender a negociar o seu cartão do jeito certo. Então, o primeiro jeito errado, né, que muitas pessoas fazem, muitas pessoas estão aí sufocadas com a fatura do cartão de crédito e assim que a fatura chega, o que elas fazem? Elas vão lá e pagam o mínimo da fatura. Então, primeira coisa aqui, nunca
pague o mínimo da fatura do cartão. Por quê? Porque nunca paga o mínimo, nunca pague o mínimo da fatura do cartão. Eu acho que eu vou precisar botar mais tinta aqui na caneta. Por que nunca pague o mínimo? O que acontece? Existe uma resolução do Banco Central, ela é de alguns anos já, acho que 2017, se não me engano, que fala o seguinte, que para reduzir a inadimplência, os bancos, quando você paga o mínimo, eles vão refinanciar automaticamente o saldo devedor da fatura do cartão. Gente, eu vou ter que dar uma mordida aqui, peraí. Eles vão ter que refinanciar automaticamente a fatura do cartão. E como que isso acontece, né? Eles acabam aplicando aqueles juros que vem ali, que muita gente nem vê, mas ele vem ali escrito na sua própria fatura do cartão de crédito. Eu consultei uma fatura de cartão hoje só para ver quanto que era esses juros, e ele estava ali apontando 257% ao ano, né? Ele era 11,20% ao mês, tá? Então, isso é que acontece, você entra direto no parcelamento automático. E o que que acontece? O valor da sua dívida ali, ela aumenta e muito. E esse valor do mínimo que você pagou, ele acaba sendo um valor irrelevante, tá? Então, é o seguinte, entre pagar o mínimo e pagar nada, eu falei até sobre isso nos stories hoje, né? É melhor que você não pague nada, porque senão você vai rasgar dinheiro e você vai ficar sujeito a esse parcelamento automático aí do cartão, né? Que já faz direto. Bom, vamos ver agora se vai melhorar aqui essa tinta. Então, não... Pronto. Então, não faça isso. Entre não pagar e pagar o mínimo, esse mínimo que você pagou, ele vai ser um valor irrelevante diante da dívida que você vai contrair. Imagina, uma dívida de 257% ao ano. Se você está devendo 10 mil, se fosse 100% de juros, você ia pagar 20 mil. 257 você vai pagar mais 150, você vai pagar 35, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que eu tô ruim de conta ou eu tô boa de conta? Alguém dos meus universitários me ajudem aí a fazer essa conta. Então, mas eu acho que é isso mesmo, 257, né? Você vai pagar 2 vezes e meia, né? 2 vezes e meia, 10, 35. Tá certo, né? Bom, enfim, vai pagar muito, tá? E o valor do mínimo que você pagou vai ser um valor irrelevante, tá? Então, outra coisa também que não é vantagem diante disso é o quê? É você, né, não... Ah, ficou bem melhor a caneta agora. Não parcele a dívida direto com a operadora do cartão. É bem melhor você buscar... Iana, se perdeu o quê, Iana? O que você se perdeu? Me fala aí. Se perdeu no que eu tô falando? Bloqueou? Parou alguma coisa aqui? Vou até botar o carregador aqui. O que você se perdeu? Me fala aí. Vocês estão acompanhando, gente? Fala aí, vocês estão acompanhando? Escreve aí nos comentários que eu fiquei até preocupada agora. Se a Ana, que tá sempre aqui presente, ela se perdeu. Porque é bem melhor você pegar
um empréstimo com juros mais baratos. Não consegui te ajudar. Ah, nas minhas contas. Ah, relaxa, minhas contas malucas aqui. Não tem problema. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Você vai pagar 257%. Depois eu faço as contas e falo lá no story, não tem problema. Ah, tá acompanhando. Tá ótimo. Então, é bem melhor que você pegue um empréstimo com juros mais baratos, né? Porque como eu falei aqui, isso daqui, né, direto com a operadora do cartão, isso daqui vai dar uns juros aí de 200 a 300% ao ano. Então, olha, é muito melhor que se você realmente vai optar por parcelar essa dívida porque você está sufocado, que você busque um empréstimo mais barato, né? E aí você pode optar, de repente, por um consignado, por um empréstimo pessoal. Ora, pensa só, empréstimo pessoal, né? Isso aqui, 257% ao ano, que eu vi hoje, isso aqui dava 11,2% ao mês, né? Um consignado público, por exemplo, ele tem uma taxa fixada no máximo de 1,8% ao mês. Se for um crédito pessoal, ele vai regular aí em torno de 3,5% ao mês. Você está trocando uma dívida mais barata, ou uma dívida mais cara, por uma dívida mais barata. Mas ainda assim, não é a melhor opção do mundo, né? Porque é muito ruim a gente, principalmente o funcionário público, que tem acesso a linhas de crédito mais baratas. Se você não entender que o cartão de crédito é apenas um meio de pagamento e você não se organizar, eu já vi muita gente que por causa da dívida do cartão de crédito, eu expliquei isso daqui na live da semana passada, né? A dívida do cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito é uma porta de entrada para outras dívidas, né? E aí a pessoa vai entrando numa bola de neve, porque ela não se organiza, ela não cria um critério claro de como ela vai usar o cartão de crédito dela, ela usa no impulso e aí ela fica trocando essa dívida por um consignado, por um crédito pessoal. E isso vai se tornando uma bola de neve de dívida até que a margem do consignado dela acaba, até que a linha de crédito pessoal dela acaba e aí ela fica atordoada porque ela não tem mais para onde correr. Eu sei que é difícil a gente assumir, né, que isso está acontecendo, mas se você se sente assim, talvez você não precisa nem escrever aí no comentário, né? Mas se você está se sentindo assim, você pode me mandar uma mensagem lá no direct, conversar comigo, pedir ajuda, porque isso é o que tem acontecido com muita gente. E eu tenho visto esse mesmo cenário, ele se repete, ele é um ciclo, acontece com muitas pessoas, tá? Então, tudo bem que num primeiro momento você troque essa dívida de uma dívida muito cara por uma dívida mais barata, mas você precisa assumir o poder sobre o seu dinheiro, você precisa ter uma estratégia clara, certa, precisa para você viver sem dívida. Por quê? Porque trocar a dívida do cartão mais cara por uma dívida mais barata, você não está necessariamente aprendendo, construindo um caminho para você viver sem dívida, mas você está num ciclo de contrair novas dívidas. Percebe? E isso é muito perigoso, né? Olha, hoje existe até um documentário, eu já falei dele aqui algumas vezes, que é um documentário chamado No Caminho do Superendividamento, em que o senhor Rubem, né, ele tinha 120% da renda dele comprometida com empréstimos, com dívidas, e em nenhuma ele estava inadimplente. E ele era um funcionário público. Hoje, existe uma facilidade enorme, principalmente para o funcionário público, para entrar nesse caminho do superendividamento. E isso muitas vezes vem por esse acesso facilitado ao crédito e principalmente por uma dívida de cartão de crédito. Estão acompanhando, gente? Escreve aí nos comentários, fala comigo. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, bom, isso, mas não deixa de ser uma estratégia, tá?
você então não vai parcelar a sua dívida direto com a operadora, você vai buscar um empréstimo mais barato, né? Mas terceira coisa aqui. Não assuma um parcelamento que você não sabe ou não sabe se conseguirá ou não conseguirá pagar. Recentemente eu tô com um caso aí de uma aluna da mentoria Viver Sem Dívida e ela não teve condição de pagar a fatura dela do cartão de crédito. E aí o gerente começou a entrar em contato com ela para que ela pudesse parcelar aquela dívida do cartão que ficou vencida. E ela sempre vinha pra mim, ai, mas eu tô pensando aqui em pagar, em aceitar esse parcelamento, o que você acha, o que eu faço? E a minha pergunta pra ela era sempre o seguinte, mas você vai conseguir pagar? Porque de nada adianta a gente quer se livrar logo do quê? Da vergonha, de repente estar sendo cobrada pelo gerente, quer se livrar logo da pendência financeira, e aí você sai fazendo um parcelamento e você não sabe muito das condições disso, e aí você não sabe se você vai conseguir pagar ou não, mas você faz de qualquer forma, e aquilo vai se avolumando, e se você não consegue pagar, é pior, porque vai se tornando uma dívida sobre dívida, você vai perdendo o histórico daquela dívida ali, aí aquilo dali que era juros vai virando principal, e aí você vai ficando enrolado cada vez mais e você não sabe nem como que você vai sair daquilo dali e se organizar para pagar. Eu sei que é difícil, né, de você dizer para mim que você se reconhece nessa situação aí, mas se você se reconhece, talvez você não precise nem admitir pra mim, né? Mas se você se sente assim, mais uma vez eu quero te falar, cara, me manda uma mensagem, né? Busca ajuda, fica aqui até o final dessa live, né? Assista os outros conteúdos, porque isso é uma realidade. E aí você vai falar pra mim assim, mas Karen, eu não posso pagar o mínimo da fatura, eu não devo ficar pegando empréstimos acima de empréstimo, né? O que eu tenho que fazer então? Eu não posso assumir um parcelamento que eu não sei se eu vou conseguir pagar ou não. E uma coisa que eu sempre falo aqui é que o que é ter poder sobre o dinheiro, né? Pode uma pessoa que tem dívida, ainda assim ela ter poder sobre o dinheiro dela? E sim, é possível que você, ainda que você tenha dívida, você tenha poder sobre o seu dinheiro. É possível que uma pessoa que entra no cheque especial no final do mês, ela tenha poder sobre o dinheiro dela? Em alguns casos é. Por quê? Porque quando você consegue olhar para o futuro, né, e você já sabe aquilo que vai acontecer. Poxa, esse mês eu vou entrar em R$200 no cheque especial, ou vai faltar R$200. Mas se você no início do mês já sabe que aquilo está provavelmente vai acontecer, você tem margem de se movimentar. Você tem margem para fazer uma renda extra, você tem margem para reduzir gastos de repente desnecessários, enxugar gastos. Você tem margem para você ter alguma ação, né? Então é possível que a pessoa, ainda que ela tenha dívida, ela tenha um plano de quitação das suas dívidas e ela esteja organizado. Quem não tem poder sobre o dinheiro está vivendo no automático e não sabe o que precisa fazer. Então você precisa assumir o poder sobre esse dinheiro, né? O dinheiro não tem vida própria. Quem tem vida própria é você. Quem trabalha o mês inteiro para receber esse dinheiro é você. Então você tem que começar a aprender a direcionar esse dinheiro, a entender quais são os gastos que estão ali dentro daquela fatura, né? E se você chegar no momento em que você entender, poxa,
eu, né, não consigo mais pegar um empréstimo, mas eu também não tenho dinheiro para pagar a fatura. O que que eu faço, né? O que que eu faço nesse caso, né? Ó, se você não consegue mais pegar empréstimo e não tem dinheiro para pagar a fatura, o que fazer? O que você pode fazer nesse caso, então? É simples, né? Não paga. E aí você vai me perguntar assim, ué, Karen, você tá mandando a gente parar de pagar? Ué, você tá falando então a tua estratégia para viver sem dívida é só parar de pagar a dívida e tá tudo resolvido? Não, não é isso, né? Mas é o seguinte, o que acontece? Hoje eu até expliquei um pouquinho ali nos stories e eu vou explicar um pouquinho aqui para você. Existe uma resolução do Banco Central 2682 é o número dessa resolução, você pode buscar ela gratuitamente aí no Google e dar uma lida para você entender, em que os bancos eles são obrigados a prestar contas. Os bancos são muito regulados, né, pelo Banco Central, até porque o sistema financeiro nacional ele precisa evitar de todas as formas um colapso, né, financeiro no sistema bancário do Brasil, porque se o sistema bancário ele quebrar, aí quebra o país. Então esses bancos eles são muito regulados, tá? Principalmente no sentido do crédito, porque os bancos eles por um lado eles dão crédito e por outro eles pegam dinheiro dos investidores, né? Na semana passada eu até coloquei um post lá no feed que fala sobre os juros compostos, né? Quem entende de juros compostos, recebe juros compostos. Quem não entende, paga juros compostos. O que eu quero dizer, né? Que você tanto pode pegar dinheiro emprestado dos bancos e pagar juros para eles, juros compostos, como você pode receber como investidor. E o meu objetivo aqui, né, e principalmente com os meus mentorados, é que você consiga sair de uma posição de uma pessoa que hoje está devendo para que você aprenda um caminho de viver sem dívida, ou seja, você possa quitar as suas dívidas para não voltar mais a se endividar. E para isso eu te ensino uma estratégia, né, em que você, mesmo que você não tenha dinheiro, você pode quitar até 50% da sua dívida, mesmo sem ter dinheiro sobrando, através de estratégias certas para o seu caso. E aí você começa então a montar uma reserva de emergência, que pode ser uma reserva tanto para lidar com os imprevistos, mas também você pode começar a criar uma reserva para quitação de dívida também, né? E que você crie isso como hábito para que você comece a investir, né? Eu tenho vários casos de alunos aí que entraram na mentoria, que tinham dívida, que começaram a organizar as suas finanças, a quitar as suas dívidas, né? Começaram a ter poder sobre o seu dinheiro, quitaram as dívidas e começaram então no caminho da mentoria Investidores Poderosos para começar a investir. Então essa é a jornada que eu quero aqui, que eu planejo para você. E essa foi a jornada que eu trilhei. Porque se você não sabe da minha história, né, eu também já fui endividada, mesmo tendo trabalhado em banco, mesmo tendo, né, certificação no mercado financeiro, eu não sabia aplicar todo aquele conhecimento técnico que eu tinha na minha própria vida. Por quê? Porque a relação que a gente tem com o nosso dinheiro, ela não é só uma relação numérica, ela não é uma relação técnica, ela não é uma relação de cálculos e planilhas, mas ela é uma relação emocional.
Primeiro a gente muda a nossa mentalidade, né? Para depois a gente mudar de fato o nosso bolso, tá? E isso é uma consequência. E aí eu consegui primeiro quitar as minhas dívidas, né? Esse mesmo método que eu hoje ensino para os meus mentorados, que eu ensino aqui no Instagram, eu apliquei primeiro na minha própria vida, depois eu comecei a aplicar na vida dos meus alunos, dos meus mentorados, e hoje aí já são mais de centenas de mentorados que tiveram sua vida totalmente transformada e que também começaram a investir, porque esse foi o caminho que eu comecei também. Apesar de eu ter um conhecimento de investimento, de eu ser certificada em investimento, eu não aplicava isso na minha vida, mas eu comecei a aplicar, tá? Agora, eu sei que para você que hoje está endividado, talvez esse seja um caminho muito distante, mas eu quero te animar a você pensar que é possível, né? Talvez hoje você esteja aí tão enrolado nas suas dívidas que você não consiga nem pensar como que isso pode ser possível para você. Então, eu quero te animar a continuar a sonhar, né? Primeiro resgatar os seus sonhos, mas se isso está muito distante para você ainda, não tem problema. Vamos aos poucos, vai seguindo o conteúdo aqui aos poucos e aos poucos você vai vendo que a sua mentalidade vai mudando, a sua forma de enxergar o dinheiro vai mudando e aí você vai começar a se sentir um pouco mais animado e com mais poder aí sobre a sua vida financeira, tá bom? Ah, ó, a Iana falando aí, eu saí do cartão e tô investindo. Isso mesmo, maravilha. A Iana é um exemplo mesmo. Então vamos lá. O que acontece, né? Os bancos, eu comecei a falar aqui sobre essa resolução 2682, por quê? Porque os bancos eles são regulados pelo Banco Central. E aí eles precisam fazer uma provisão contra devedores duvidosos. Então eles mês a mês eles precisam informar um relatório de inadimplência para o Banco Central. E aí existem dois momentos favoráveis para sua negociação, mas o segundo momento ele é mais favorável do que o primeiro e eu já vou te explicar aqui por quê, tá? Então, o que acontece? Mês a mês os bancos vão informando lá para o Banco Central, né? Você deixou de pagar e aí o banco começa a informar o seu prazo de inadimplência para o Banco Central. Durante os primeiros 60 dias, né, algumas vezes são 90 dias, mas grande maioria das vezes 60 dias, quem é o responsável pela recuperação da sua inadimplência, por reverter a sua inadimplência? Inadimplência é o quê? Esse estado de deixar de pagar, né? Ter uma conta vencida e não paga, ter a sua fatura do cartão de crédito que já venceu e não foi paga. Então, quem é o responsável por recuperar essa inadimplência? O gerente do banco, tá? O gerente da sua conta. O gerente da conta. E aí, o gerente da conta, ele vai entrar em contato com você e ele vai começar a te fazer várias ofertas, várias propostas, tá? Inclusive, na mentoria eu explico certinho, dentro do regulamento, né? Como que você pode se posicionar para lidar com essas ligações de cobrança, como você pode notificar os bancos, né, para a hora certa que eles podem ligar para você, porque também não é assim não, você deixou de pagar, agora você é um criminoso, você tem mais que sofrer, porque o banco tem que te ligar indiscriminadamente, não é isso não, tá? Como você tem o direito de entrar em inadimplência e como devedor, você também tem direitos. Você tem direitos, inclusive, contra cobranças abusivas. Você pode se posicionar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Já fiz, inclusive, lives aqui com advogados de defesa do consumidor, em que eles explicam sobre a cobrança abusiva, mas lá dentro da mentoria eu oriento, né? Olha, se os meus alunos, eles decidem, não, eu vou suspender o pagamento, existe uma postura certa para você comunicar ao banco que você está decidindo pela suspensão do pagamento de uma forma estratégica e dentro de um plano de reorganização financeira.
Não é vou suspender o pagamento, vou deixar de pagar e deixar tudo para lá, não. E existe, inclusive, uma forma certa para você comunicar aos bancos que você tem a intenção de pagar. Então eu passo um roteirinho, inclusive, para os meus alunos, para que eles tenham uma postura de negociação de dívida e não apenas uma postura passiva, né? De ficar esperando o banco ligar para eles e não, eles correm atrás, né? É uma batalha, uma guerra contra o endividamento, né, para que eles possam viver sem dívida. E aí eu ensino toda essa estratégia de como eles vão se comunicar, como eles vão proceder com relação às cobranças, como eles vão se posicionar, o momento, o horário que eles determinarem que podem ser as ligações de cobrança, já fazer uma proposta de quitação daquilo que eles vão calcular, qual é o valor certo, qual é o valor justo e se posicionar dentro dessa estratégia. Aqui o que eu tô falando é que é uma estratégia para você ganhar um fôlego, organizar as suas finanças, começar a fazer o dinheiro sobrar e então pagar depois. Mas a ideia aqui é de fato que você pague, até porque a dívida bancária, eu explico isso várias vezes aí em posts no meu Instagram, né? Que a dívida bancária, ela mesmo depois de prescrita, mesmo depois de 5 anos, ela não deixa de existir. Na verdade, prescrevem as ações de cobrança, né? O banco não pode te cobrar mais, mas ele pode te negar crédito pro resto da vida. Você pode ficar ali inscrito como um devedor pro resto da vida e ele não te dá crédito. Então, se você quiser um dia financiar um veículo, financiar um imóvel, você vai ficar com seu crédito limitado, restrito, certamente naquela instituição, mas os bancos, quando eles forem fazer a sua análise de crédito, eles vão pedir a sua autorização ao SCR, que eu ensino aqui também, que é um sistema de crédito lá do Banco Central, tá lá dentro do registrato, né, do Banco Central. Eu ensino, inclusive já ensinei em outras lives e ensino os meus alunos também, é sempre consultarem o SCR para ver lá quais são as operações de crédito que estão registradas ali dentro do sistema do Banco Central. E outros bancos, quando eles forem fazer a sua análise de crédito, eles vão consultar o seu SCR e eles vão ver ali que existiu uma dívida que foi jogada para prejuízo. Então você vai ficar na lista negra, tá? E aí pode ser que o banco decida correr o risco, dependendo do valor que você deixou ali vencido e não pago, o valor que você gerou de prejuízo para outro banco, ou pode ser que ele decida que ele não vai correr risco e você vai ficar com o seu crédito restrito, né? Então, é importante que exista uma estratégia para que você viva sem dívida. Esse é meu objetivo aqui. Mas, o que acontece? Então, o gerente da conta vai entrar em contato com você aqui no período de 60 dias. E quando estiver chegando aqui perto desse prazo de 60 dias, ele vai te fazer uma proposta. Por quê? Porque ele, como responsável por reverter a sua inadimplência, se a tua cobrança deixar de ser responsabilidade dele, daquela agência ali, e passar para a central de cobrança do banco, ele vai ser penalizado na bonificação dele, né, no bônus dele. E aí, o que acontece? Ele vai ter que reverter e ele vai ter que te passar uma proposta arrasadora, em tese. Ele vai dar uma cartada final para que você faça um acordo e quite a sua inadimplência. Nesse momento, o que acontece? Quando você deixou de pagar, o seu nome, ele foi negativado, né? Ele foi ali jogado lá, ele foi inscrito no SPC, no Serasa. E aí isso pode ser ruim para você. Você pode ter, de repente, uma empresa, você pode querer fazer outras negociações, ou dentro da tua estratégia, enfim, que você vai saber melhor do que eu, de repente não vai ser bom, vai ter consequências de você ficar com o seu nome sujo. Então, de repente, vai valer a pena para você esperar 60 dias e aceitar esse parcelamento aí, ou tentar, né, dentro dessa postura ativa de negociação, aí em 60 dias fazer
um acordo por um valor mais justo. Mas o que acontece? Esse valor, essa negociação só vai valer a pena se você realmente não puder ficar com o seu nome sujo, tá? Porque o ideal é que você realmente só negocie depois de 180 dias. Ué, por que depois de 180 dias? Porque em 180 dias, essa dívida, de acordo com a resolução 2682, ela é jogada para prejuízo. E o que quer dizer quando uma dívida, né? Quem for contador aí vai entender. Quando uma dívida ela é jogada para prejuízo, ela tudo que você receber dela depois vai ser lançada contabilmente lá no balanço do banco como receita líquida. O que é essa receita líquida? Essa receita líquida vai ser uma receita livre de impostos, tá? Então, o que significa isso? Se aquilo dali agora está livre de imposto, se o valor daquela dívida que foi só o principal, sem os juros, foi jogado para prejuízo, né? Então, significa que agora o que você negociar com um banco está mais favorável para você, tá? E aí você, depois de 180 dias, você começa a ter mais força nessa negociação com os bancos. Então você vai ter força para agir no momento certo. Só que para esse momento certo acontecer, né, para você conseguir fazer essa negociação aqui com 180 dias, o que você vai precisar ter feito de dever de casa, né? Se você optar por essa estratégia aqui, você vai precisar ter organizado as suas finanças. Porque, claro, se você ficou enrolado aqui, é porque você estava enrolado com cartão de crédito, porque você estava enrolado, agindo sem prioridade, comprando por impulso, estava com as finanças enroladas. Então, você vai precisar organizar as suas finanças, né? Você vai precisar estabelecer as suas prioridades, né? Ter clareza das suas prioridades. Para quê? Para que você também possa rever os seus gastos de acordo até com essas prioridades aqui, né? De acordo com essas prioridades. E aí você vai enxugar os gastos, você vai rever, vai fazer uma revisão dos seus gastos de acordo com essas prioridades. É importante, se você não conseguir quitar gasto, revisar, enxugar gasto nenhum, é importante que você tenha estratégia para aumentar a sua renda. Ué, Karen, mas tem isso? Eu sou assalariado, eu só consigo aumentar a minha renda se meu chefe me der um aumento. Não, isso não é uma verdade. Tem estratégia para você aumentar a sua renda, já falei algumas vezes aqui também sobre isso, através de renda extra, através de serviços que você pode prestar, né? Então você faz o dinheiro, você não ganha dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem muito essa mentalidade, né? E essa forma de comunicar que a gente ganha dinheiro, tá? E aí a gente se coloca mais uma vez numa posição passiva. O que eu quero é que você comece a se ver como uma pessoa que faz o dinheiro, né? E se você... Opa, cachorrada aqui. E se você faz o dinheiro, você tem potencial para aumentar a sua renda, para encontrar as oportunidades que estão escondidas aí e que você, porque você está limitado, porque você acha que você não consegue aumentar a sua renda, né? Você fica limitado nisso daí. Então, se você não consegue rever os seus gastos, enxugar os seus gastos, você precisa aumentar a sua renda e precisa de estratégia para isso durante esses 180 dias. E, principalmente, né, fazer uma reserva. Tá meio ruim aqui agora, né? Uma reserva para quitação.
né? Então, durante esse tempo, você vai precisar juntar o dinheiro da sua dívida, se organizar de tal forma para que você vá juntando esse dinheiro, principalmente para que você possa pagar à vista, né? Para você ter uma força maior ali na hora de reduzir os juros e fazer a negociação. Ah, Karen, mas eu não posso fazer um acordo e pagar parcelado no final? Pode, é possível, mas talvez se você tiver esse dinheiro na mão para pagar à vista, se você conseguir, né, nesses 180 dias aqui, reorganizar as suas finanças, assumir o poder sobre o seu dinheiro, começar a fazer esse dinheiro sobrar, você então vai ter uma força para negociar melhor e conseguir mais desconto, inclusive nas suas dívidas. Tá fazendo sentido, gente? Fala aí, escreve aí nos comentários se alguém tem alguma dúvida. Fala aí. Então, muito importante entender, né, que a gente tem, então, eu falei aqui, então, 4 passos, eu vou repetir aqui, né? Ó, nunca pague o mínimo da fatura, por quê? Porque você acaba, que esse mínimo aí você vai estar rasgando o dinheiro, você vai, o restante do valor da fatura vai ser refinanciado por juros altíssimos e esse valor que você pagou vai ser irrelevante. Então, entre pagar o mínimo e pagar nada, é melhor até que você não pague nada. A segunda coisa, né? Não parcela a dívida com a operadora do cartão de crédito. Se você tem oportunidade de parcelar com juros mais baixos através de outros empréstimos, né? Então, você pode buscar aí um empréstimo mais barato, um consignado, um crédito pessoal, crédito com garantia de imóvel e veículo para pagar a dívida de cartão de crédito me dá um pouco de aflição, tá? Me dá muita aflição isso. Eu não gosto de dar imóvel nem bem em garantia de dívida, isso me dá uma certa coceira, uma urticária. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque como eu falei aqui, né, se você não parcela a dívida, se você não tem condição de pagar e muito menos, né, não entregue o único bem que você mora, né, a sua casa ou o seu carro, com risco de ter esse bem executado por causa de dívida de cartão de crédito. Isso é uma coisa que eu explico muito na mentoria também, para a gente tomar cuidado, né, a gente conseguir classificar aí as prioridades das nossas dívidas, tá? Então, cuidado com isso daí. Então, terceiro passo, né? Não assuma um parcelamento que você não consegue pagar, e aí você vai precisar parar de usar o cartão, né? Ou aumentar as receitas, ou parar de usar esse teu cartão de crédito realmente, porque você vai assumir um parcelamento, não vai conseguir pagar e a dívida vai se avolumar ainda mais. E o último passo, né, o último jeito seria você, então, se você está sufocado, se você não consegue pegar um empréstimo, também não tem dinheiro para pagar a fatura, não paga, né? E essa é uma alternativa aí também que é possível. Você vai precisar, só opte por essa alternativa se isso for te trazer paz, né? Se isso for te trazer mais angústia e estresse, se for fora de uma estratégia certa, pode ser que você tenha até problemas de saúde mesmo, né? Ficar aflito, ficar perdido, ficar rodando atrás do rabo, sem saber como que tem que fazer, como que tem que comunicar, como que tem que falar, né? Precisa ser dentro de uma estratégia certa, tá? Não tenta fazer isso do pé da cabeça, porque pode ser que a sua dívida realmente triplique, você não consiga negociar. Então busque ajuda, tá? Busque ajuda para que você tenha segurança para tomar essa decisão, mas é isso que muitas vezes tem feito aí os meus alunos a conseguirem reduzir, né? Uma das estratégias, não é a única, mas uma das estratégias que eu ensino aos meus alunos para que eles possam reduzir aí o valor da sua dívida em até 50%, mesmo que eles não tenham dinheiro sobrando. E existem mais estratégias que eu ensino lá dentro da mentoria também, né? Mas sempre agir com estratégia, sabendo sempre que você precisa organizar as suas finanças, estabelecer prioridades, rever os seus gastos, né? Aumentar a sua renda, principalmente se você não está conseguindo enxugar os seus gastos, se você já está ali no talo, então você precisa trabalhar para aumentar a sua renda. E buscar fazer uma reserva para quitação, tá bom?
Ficou meio bagunçadinho ali aquele finalzinho, né? Ali das anotações, mas acho que dá pra ler e enxergar. Bom, é isso na live de hoje. Na quarta-feira a gente vai falar sobre financiamento imobiliário, um assunto aí que muita gente me pede. Eu já fui gerente de back-office de crédito em banco de investimento, crédito imobiliário, crédito corporativo, middle também, agronegócio, mas enfim, trabalhei muitos anos com crédito imobiliário, então, modéstia à parte, eu sei bastante sobre crédito imobiliário. E aí o objetivo da live de quarta vai ser tanto ajudar aqueles que pensam em fazer um financiamento imobiliário, que estão pensando, poxa, será que eu faço um consórcio, eu faço um financiamento, será que eu junto dinheiro, será que eu moro de aluguel? E também ajudar aqueles que já fizeram um financiamento imobiliário, que de repente estão com uma parcela mais cara, que querem terminar de quitar mais rápido, que querem aprender como reduzir o valor da dívida também do financiamento imobiliário em até 50%, mesmo sem ter dinheiro sobrando. Então a gente vai conversar aqui, né? Claro, vai ser uma aula rápida, prática, é um assunto muito extenso, então precisaria de dias e dias, né? Para isso, por isso é que eu tenho o programa de mentoria, mas o meu objetivo vai ser reordenar o seu olhar. Então, se você se encontra nesse caso, né, se você tem aí um financiamento imobiliário, você pensa em fazer um financiamento imobiliário, já se programa para estar aqui na quarta-feira, 6 horas da tarde. Convide outras pessoas também, chame outras pessoas, né? De repente você está conversando com alguém fala, tô pensando, tô nisso, quero ter o sonho da casa própria. Você fala, olha, vamos lá, tem a Karen lá do Instagram, assista a live dela, quarta-feira, né? Fala aí com as pessoas. Eu acho muito legal quando chega algumas pessoas aí em mim e aí elas já falam, porque teve uma médica, né, minha aluna médica, ela falou assim, foi o motorista da ambulância que falou que era pra seguir você, né? Tem uma outra aluna também que ela falou, foi a minha mãe que falou que era pra seguir você. Então é esse boca a boca aí que realmente ajuda esse movimento a crescer mais, né? Esse movimento bora quitar dívida. E um movimento que não sou eu sozinha, né? Sou eu com você e com as pessoas que você me ajuda para que mais pessoas fiquem sabendo também e possam participar desse movimento, tá bom? Se essa live aqui foi válida para você, se você está assistindo essa gravação, quero te pedir para você comentar aí, né? Escrever nos comentários, dizer que foi válido, que valeu a pena para você. Ficar com vergonha de botar nos comentários, de repente, manda um direct para mim, né? Eu queria muito que você não tivesse vergonha, que dívida fosse uma coisa que a gente pudesse falar livremente, porque quanto mais livremente a gente fala sobre a dívida, mais rápido a gente sai dela, porque a gente encara a realidade. Mas eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito. Então, fica à vontade aí. E se você está assistindo aqui, também fala pra mim se fez sentido, né? Você que está aqui nessa live desde o início, o que você achou? Ficou com dúvida? Não ficou? Bota pergunta lá na caixinha dos stories, manda pergunta pra mim no direct, né? Comenta comigo. E se você achou que foi válido mesmo, encaminha para outras pessoas e tira aquele print aí agora, né? Manda aquele print aí com passo a passo aqui, né? Você pode botar até aqui, se você não consegue pagar o empréstimo e você não consegue pegar empréstimo, não tem dinheiro para pagar a fatura, o que fazer? Não paga! Pronto, tira um print aí comigo falando não paga. Isso, boa. A Paula tá falando assim, cheguei agora, a live vai ficar salva? Vai sim, Paula, a live vai ficar salva. Pessoal, então... Deixa eu ver, cadê o mouse aqui? A live vai ficar salva sim, você pode assistir depois, tá, Paula? Pessoal que entrou agora aí também, pode assistir depois. E, pessoal, não esquece aí de botar o print da live, de repente nos stories, mandar para pessoas, né, para que mais gente possa... para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo que eu acredito que é tão valioso e que muita gente não aprofunda, né? Você sabe que muito conteúdo aqui no Instagram é bem raso. E aqui o meu objetivo não é ficar de miserinha com conteúdo, não. É ter conteúdo profundo mesmo, né? Para que eu possa te ajudar. Então, você aí que quer saber mais sobre financiamento imobiliário, já se organiza quarta-feira, 6 horas da tarde. Vamos mandar brasa aí também, vamos destrinchar esse assunto, tá bom?
E continua participando aí, participando dos stories, mandando a sua pergunta e contando comigo, porque eu quero realmente te ajudar aqui a viver sem dívida, tá bom? Então vamos lá? Um grande beijo pra todo mundo. A gente se vê. Tchau, tchau.